A gente vai começar falando sobre o que é a massagem perineal. A massagem perineal nada mais é do que uma técnica de terapia manual. Uma técnica de mobilização de tecidos moles, liberação miofascial. São técnicas que vão ser usadas para essa gestante. Ela tem o conceito aí de preparo para o parto, mas eu quero trazer alguns questionamentos para vocês sobre isso. Mas, em conceito, ela é uma técnica de terapia manual realizada no consultório e na casa da paciente, com o objetivo de preparar toda essa região, todo esse assoalho pélvico para o alongamento do parto. Esse é o conceito de massagem perineal. Ela é realizada, e isso aqui os estudos que mostram pra gente, que ela deve ser iniciada de 6 a 4 semanas antes do parto. Isso dá por volta ali da 34ª semana, que foi o que as meninas colocaram aqui também. Mas eu quero começar perguntando para vocês. Eu devo começar com 34 semanas para preparar para o parto, mas se a minha paciente, se a minha gestante precisar de uma técnica de terapia manual em assoalho pélvico, vou dar até um exemplo aqui para vocês. Uma gestante com tensão na musculatura de assoalho pélvico e dificuldade no relaxamento, 22 semanas. Eu não faço massagem perineal ou eu faço massagem perineal? Coloca aqui nos comentários para mim. Sim ou não? O que vocês acham? Vamos ver o que o pessoal acha. Então, pessoal, existe muito essa questão de só fazer massagem com 34 semanas. Mas como eu falei, a massagem perineal é uma técnica de terapia manual. E se a minha paciente precisa de um relaxamento adequado, de uma redução de tensão, se tem um ponto gatilho ali na região de assoalho pélvico, por que não usar essas estratégias para preparar até essa musculatura para uma melhor performance muscular, para um melhor relaxamento muscular? Eu já falei isso em vários momentos aqui no Instagram, mas o músculo que não relaxa adequadamente, ele também não contrai adequadamente. Então, se a minha paciente, essa daqui que eu trouxe para vocês no exemplo, se ela não tem um relaxamento adequado, como que essa paciente vai fazer um treinamento muscular adequado de assoalho pélvico? Então, se eu pensar aqui nessa paciente, eu teria que fazer sim uma massagem perineal nela. Eu gosto de dizer para as minhas alunas que a massagem perineal só muda de nome. Com 34 a gente inicia a massagem perineal, antes de 34 a gente vai utilizar sim essas estratégias de terapia manual para o assoalho pélvico para melhorar alongamento, melhorar relaxamento muscular, melhorar toda essa consciência de relaxamento e melhorar também a performance da musculatura de assoalho pélvico. Então a resposta é sim, eu posso fazer massagem perineal antes de 34 semanas, caso a minha paciente tenha indicação para isso. Esse 34 semanas ele veio de uma revisão sistemática que trouxe vários estudos sobre massagem perineal e eles mostraram que a gente deve fazer de 6 a 4 semanas antes do parto para que tenha os benefícios que essa massagem vai trazer para essa mulher. Porque se eu começar com 38 semanas, talvez eu não encontre mais essa minha paciente na próxima sessão. Então, os benefícios que eu teria a longo prazo com aquela massagem, eu não vou ter. Então, por isso, começar com 34 semanas para aproveitar todo esse período, para que ela tenha todos os benefícios que essa técnica traz. E quais os objetivos da massagem perineal? Porque o fisioterapeuta ele não pode só aplicar técnicas por aplicar porque eu vi que é legal, então eu vou aplicar. Não, eu preciso entender o que muda ali no tecido, né? O que eu vou trazer com essa técnica para essa nossa paciente.
Primeiro ponto é aumentar o fluxo sanguíneo para a região perineal. Aumentando o fluxo sanguíneo, eu tenho melhor metabolismo, eu tenho melhor ativação da musculatura de assoalho pélvico e eu favoreço também a melhora do alongamento muscular com essa técnica. Melhorando o alongamento muscular, eu melhoro também a capacidade de contração da musculatura. Então, primeiro ponto, melhora fluxo sanguíneo no local, melhora alongamento muscular, melhora a capacidade de contração, melhora tanto força quanto também a função muscular. Aliás, assim, é bem importante a gente entender que o músculo que está ali tensionado, ele é igual um elástico, está ali preso. Então, como que esse músculo vai contrair adequadamente se eu não tenho um bom alongamento dessa musculatura? Outro ponto, outro objetivo da massagem é imitar o alongamento gerado pela cabeça do bebê lá no momento do parto. Sim, a gente vai fazer esse trabalho com a massagem, não de forma brusca, a gente vai só alongar a musculatura com uma técnica suave, uma técnica de terapia manual. A gente não vai estar ali forçando esse músculo, porque musculatura, como qualquer outro músculo, musculatura de assoalho pélvico como qualquer outro músculo, tem também um reflexo de estiramento. Se eu quero alongar essa musculatura num dia só, ela vai reagir com esse reflexo e vai aumentar ainda mais a tensão muscular. Então, é uma técnica suave, que eu quero ganhar a longo prazo esse alongamento. Eu não quero ganhar na mesma sessão. E isso a gente tem que passar muito bem para a nossa paciente, porque como é uma técnica que ela também vai fazer em casa, eu não posso orientar que ela faça um movimento brusco. Eu tenho que falar ponto a ponto cada informação dessa para minha paciente para que ela consiga fazer de maneira adequada na casa dela. Depois a gente vai falar mais sobre isso, de como orientar essa nossa paciente para fazer em casa. Então a gente vai sim imitar o alongamento desse canal como se fosse a cabecinha do bebê, com o nosso toque não vai chegar nem perto desse alongamento, mas a gente vai preparar essa musculatura para um alongamento adequado. Preparando esse alongamento adequado, a gente reduz aí as chances de lacerar a musculatura. E o que as evidências mostram de benefícios dessa técnica, com o seu uso ali na gestante, durante a gestação? Primeiro, redução da incidência de laceração e epísio, e laceração aqui é de 3º e 4º grau. Por que de 3º e 4º grau? Porque são as lesões que trazem maior repercussão em assoalho pélvico, que vão pegar ali o esfíncter anal, que vão trazer muitas disfunções pélvicas para a nossa paciente. Então, quão importante é isso aqui de a gente prevenir uma laceração que possa acarretar em uma incontinência anal para essa nossa paciente, em uma dificuldade também de suporte desse assoalho pélvico. A gente pode ter aí com a lesão de 3º e 4º grau, lesão ligamentar, que a gente não consegue reconstituir com a fisioterapia. A gente vai dar sim esse suporte muscular, mas o ligamento a gente não consegue restituir. Então, quão importante é esse trabalho de a gente preparar essa musculatura para esse alongamento adequado e a gente prevenir essas lesões, Essas lesões tão graves que são as lacerações de 3º e 4º grau. Então, é bem importante que a gente também fale para a paciente que o benefício dessa lesão, prevenir essa lesão de 3º e 4º grau, não vai fazer com que ela não tenha nenhuma laceração. Por exemplo, eu não posso prometer que o períneo dela vai estar intacto. Não, eu não posso prometer isso, até porque nos estudos não aparece isso. Então, eu tenho que falar para ela que a gente está prevenindo lesões mais severas. Mas esse trabalho vai fazer com que, se ela tem uma lesão ali de 1º, de 2º grau, que ela tenha uma melhor cicatrização, um melhor retorno daquela musculatura. Então, o primeiro ponto aqui que as evidências nos mostram é a redução da incidência de epísio e redução também das lesões, das lacerações
de terceiro e quarto grau. Segundo ponto aqui, redução significativa na duração da segunda fase de trabalho de parto. Então, se a gente pensar que a gente consegue reduzir tempo aqui na segunda fase de trabalho de parto, que é o expulsivo, a gente está pensando que o músculo vai ficar menos tempo em alongamento, em estiramento, o ligamento vai ficar menos tempo em estiramento, toda a parte nervosa também vai ficar menos tempo ali com uma chance de lesão. Então, reduzindo esse tempo de duração da segunda fase de trabalho de parto, a gente também consegue prevenir outras questões. E a gente consegue também prevenir as lesões de terceiro e quarto grau. Porque quanto menos tempo a mulher ficar ali no expulsivo, melhor vai ser para esse andamento do parto. Menos chances de desenvolver ali uma lesão maior, ter uma sutura na região e também menos chances de o bebê sofrer com esse tempo elevado de um período expulsivo. Então, olha só como as coisas vão se unindo e como a gente vai entendendo os benefícios dessa técnica da fisioterapia pélvica que a gente tem. Outro ponto importante que as evidências mostram é redução da dor perineal no pós-parto. E isso é uma questão que incomoda muito as nossas pacientes, porque imagina uma paciente que vai ter que sentar para amamentar inúmeras vezes depois desse parto. Então, esse bebê, ele vai querer mamar, né, a cada 1 hora, 2 horas ali no puerpério imediato. Então, essa paciente, às vezes, vai ter que sentar em cima daquela lesão várias vezes no dia dela. E aquela dor ali, às vezes, vai fazer com que a amamentação não seja um momento adequado, não seja um momento tranquilo para ela. Então, se a gente conseguir reduzir essa dor perineal, a gente consegue favorecer o vínculo da mãe com esse bebê, consegue favorecer a amamentação, que a mulher ela vai ficar muito mais concentrada na amamentação e não pensando ali na dor perineal. E essa dor perineal, ela também é um ponto importante depois, nesse puerpério, em questões envolvendo a dor gênito-pélvica. Porque se eu tive uma lesão, se eu tenho dor, isso pode nos trazer informações importantes que tem o que ali? Uma fibrose, que tem uma tensão na musculatura e que pode, no momento que ela voltar a ter relação, ela ter dor nessa relação, ela ter dificuldade nessa lubrificação. E também se eu tenho dor numa região, o que eu vou fazer com essa região? Eu não vou mexer. Então, aquelas orientações que eu vou mandar para minha paciente no pós-parto, talvez ela não queira fazer, porque se está doendo a região, ela não vai querer mexer, ela não vai querer contrair ali. Então, por isso que reduzindo a dor perineal, a gente consegue reduzir também chance de dor gênito-pélvica nesse pós-parto, chance de a paciente não querer contrair, não querer retornar essa ativação da musculatura de assoalho pélvico nesse puerpério imediato. Então, também é outro ponto muito importante. Ainda falando de evidências, a massagem perineal ela ajuda a reduzir as chances de incontinência anal. E aqui, principalmente, por reduzir as lacerações de terceiro e quarto grau. Quando a gente pensa em incontinência anal, a gente acha que não acontece nunca. Só que tem um ponto muito importante aqui. Muitas pacientes não relatam para o seu obstetra que estão tendo uma perda de gases, uma perda de fezes, e às vezes vão falar para a gente só no pós-parto, ali com 40 dias, na nossa consulta de pós-parto. E esse aqui é um ponto que às vezes elas escondem até do próprio marido, elas têm vergonha. E isso abala muito esse puerpério também. E é um ponto que a gente sempre tem que estar investigando e a gente vai também abordar isso nas nossas sessões, na nossa avaliação com a nossa paciente. Outro ponto importante aqui da massagem perineal é melhor cicatrização de feridas. Então, a paciente teve uma lesão, mas com a massagem, como a gente aumentou o fluxo sanguíneo ali,
melhorou o metabolismo na região, a gente também consegue favorecer toda essa cicatrização da região. Ela tem uma melhor cicatrização em menos tempo e com isso ela vai ter menos dor nesse pós-parto também. Outro dado bem interessante dessa revisão é a gente consegue melhorar os scores Apgar do primeiro e do quinto minuto desse bebê. E por que disso? Se a gente consegue reduzir esse tempo de segundo estágio de trabalho de parto, esse bebê tem menos chances de entrar em sofrimento. Então, reduzindo aí toda essa lesão para essa mãe, a gente também consegue trazer benefícios para o bebê. Então, essa massagem tem sim muitas evidências, muitos benefícios dessa técnica e que a gente deve usar no nosso consultório. Porém, a gente deve usar com segurança, sabendo fazer, né? E uma pergunta muito frequente é: como fazer essa massagem? Então, responde aqui para mim nos comentários. Vocês têm dúvida sobre a execução dessa técnica, sobre a execução da massagem perineal? Coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo uma aguinha. Vamos lá, vamos falar sobre como fazer a massagem perineal. E agora eu vou mostrar a minha vulva, mas eu não vou mostrar muito tempo, porque senão o Instagram vai me bloquear. Então eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes de como fazer essa massagem e depois eu já vou tirar ela de cena. Então, bem importante aqui, alguns dados bem importantes que a gente tem que se atentar. Primeiro, que massagem perineal não é fazer isso aqui e alongar, né? Ou pior, isso aqui, os 2 polegares e esticar, tá? Que a gente vê muito, se a gente colocar no Google massagem perineal, vão ter inúmeras técnicas. E imagina a paciente que não vai fazer a fisioterapia pélvica e vai pesquisar. Eu vi lá no Instagram que é bom e eu vou fazer em casa sozinha. Então, olha o risco para a nossa paciente. Deixa eu ver o que a Clarice colocou. E o que fazer quando a gestante chega com medo da massagem, porque ouviu falar que não faz bem? Já vou responder a tua pergunta, Clarice. A gente já vai falar sobre como orientar a nossa paciente. Já volto aqui para responder para ti. Falando ainda sobre as técnicas, então a gente não vai fazer um alongamento extremo, não vai usar os 2 polegares, a gente vai fazer um relaxamento da região. Então, como eu falei lá no início, é uma técnica tranquila, é uma técnica de liberação miofascial, é uma técnica que vai fazer uma mobilização de tecidos moles. Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai trabalhar a massagem primeiro por fora. Por que por fora? Porque se a gente lembrar da anatomia, aqui embaixo dos lábios externos, a gente tem também músculos do assoalho pélvico. Então, a musculatura superficial está aqui logo abaixo dos lábios externos. Então, a gente tem sim que preparar toda essa região. Então, aqui a gente poderia trabalhar de cima para baixo, trabalhando aqui o relaxamento dessa região. Se a gente pensar que no momento do parto, no último estágio aqui de saída desse parto, às vezes a lesão acontece nessa faixa aqui, né? Na faixa bem superficial. Então, se a gente pensar em massagem, a gente tem que pensar que a gente precisa preparar também essa região externa. Antes de prosseguir, deixa eu falar sobre o que usar para massagem, né? A gente pode usar lubrificante à base de água. Eu sempre gosto de orientar as alunas sobre o gel de ultrassom, que é o gel à base de água, sem nada, só o gelzinho à base de água. Ou esse lubrificante aqui, que é o Dermosex, que é um lubrificante próprio para a região genital. E ele tem óleo de coco, tem vitamina E, ele é ótimo. Eu só não indico para a paciente usar o óleo de coco normal em casa, principalmente se ela nunca usou. Por quê? Será que para nossa paciente não vai gerar alguma alergia? Né? Não vai gerar algum incômodo, alguma alteração de corrimento?
Então, a gente precisa cuidar muito do que a gente orienta. Então, eu oriento ou o gel à base de água ou o gelzinho da Dermosex. São os 2 pontos que eu oriento. Segundo ponto da massagem aqui. A gente viu que tem que começar por fora e depois a gente vai começar com a primeira falange. Então, a gente vai trabalhar na musculatura superficial ainda e a gente pode trabalhar levando para baixo, levando para os ladinhos, sempre cuidar para a gente não levar para os lados com a unha, e sim com a polpa do nosso dedo, até para não gerar desconforto para nossa paciente, porque a gente quer trazer relaxamento e não mais tensão ainda. Então a gente vai trabalhar bem e com luva, né? Luva, pessoal, eu já tive perguntinha aqui na minha caixinha do Instagram se precisava usar luva para massagem. Então, muito cuidado, a gente precisa utilizar luva para qualquer procedimento. Então, a gente vai trabalhar com a primeira falange e depois a gente vai trabalhar a segunda falange. Por quê? Porque a gente vai trabalhar tanto musculatura superficial quanto musculatura profunda. E por isso que a gente não vai dizendo para a paciente, né, com medo, não vai gerar ali um sangramento, eu não vou tocar em colo de útero, porque a gente vai trabalhar só até a segunda falange. Então, a paciente que tem medo, né, a Clarice perguntou ali sobre a paciente que tem medo. A gente tem que falar para ela dos benefícios dessa massagem, falar para ela que não vai chegar ao colo do útero, que a gente vai ficar em terço médio desse canal vaginal e que se ela não quiser fazer a massagem, a gente não vai fazer, que a gente tenta esse relaxamento de outras formas, não é obrigada a fazer, né? Depois a gente vai falar sobre a obrigação de fazer em casa, então também não tem isso, mas eu já vou voltar nesse assunto. E a gente vai falar para a paciente da importância e vai explicar para ela que não tem como chegar lá no colo do útero, a gente vai ficar ali só em terço médio. Então, a gente vai trabalhar a primeira falange, segunda falange e movimentos de relaxamento. Então, movimentos fazendo todo o círculo no músculo, né, nos elevadores aqui com a segunda falange, trabalhando para baixo, trabalhando para os ladinhos e favorecendo esse relaxamento. Não quero que a paciente sinta dor, eu quero que ela tenha um relaxamento da região. Quanto tempo ficar nessa massagem? Tempo, ele é variável, vai depender do que a gente sentir no nosso toque, né? Geralmente a gente vai fazer uns 5 minutinhos ali na sessão para relaxar, de 5 a 10 minutinhos, e daí esse tempinho que ela vai fazer em casa também. E vamos lá para parte de orientações, né? O que a gente vai orientar para a paciente para fazer em casa? Existe a obrigação da paciente fazer em casa? Ela precisa, é obrigatório fazer em casa, senão ela não vai conseguir os benefícios dessa técnica? Se ela não quiser, ela não vai ter que fazer, né? A gente vai explicar para ela os benefícios, vai explicar que se não tiver uma frequência adequada, ela não vai ter todos os benefícios que ela poderia ter, mas é uma decisão da paciente, né? A gente não tem que forçar nada, até porque a prática baseada em evidências sempre tem que levar em conta o desejo da nossa paciente. E se ela ficar desconfortável com o toque, se ela se sentir mais tensa ainda, não está trazendo benefícios, só está trazendo malefícios para a nossa paciente. Então, em casa, se ela quiser fazer, a gente pode orientar que ela faça sempre com a cabeceira elevada e a gente tenta pedir ajuda do parceiro, né? Então, se o parceiro entrar aí, se o parceiro estiver ali disponível para a gente conseguir com que ele faça essa massagem perineal, melhor ainda. Porque imagina para nossa paciente com barrigão de 34 semanas ter que fazer ainda o toque no canal. Não vai ser nada confortável para ela, vai gerar dor na lombar, não vai ser legal. Então, o que a gente orienta? Que ela fique com a cabeceira elevada, os pezinhos apoiados, os joelhinhos apoiados, bem relaxada. Em casa também, se ela puder usar um lubrificante ou a base de água ou
um lubrificante que não tenha tanto componente, se ela não tem alergia ao óleo de coco, se ela já testou, ela vai poder usar. Se ela nunca testou, eu não oriento para gestante, então muito cuidado com isso também. Então a gente vai orientar que ela faça 2 vezes na semana. Da onde que vem esse número? Não é da cabeça da Prof. Jéssica, são dos artigos. Os artigos mostraram pra gente que 2 vezes na semana foi o melhor resultado. E se fizer mais vezes? Porque tem paciente que acha que se fizer mais vezes vai ter mais resultado. E eles fizeram essa análise e mostraram que não teve resultado nenhum de diferença. Que eles viram que acima de 3 vezes não mostrou resultado diferente. Então a gente vai manter aí as 2 vezes na semana. Se a minha paciente vai uma vez comigo, ela precisa fazer 2 vezes em casa? Não, ela pode fazer uma vez contigo e uma vez em casa. Se ela tá vindo 2 vezes na semana contigo, precisa fazer em casa? Daí não. Mas a gente sempre vai tentar fazer essas 2 vezes para ela ter todos esses benefícios. E muito importante, todo parceiro vai querer fazer? Não, nem todo parceiro vai querer fazer. Vai ser um momento confortável para toda gestante, para esse casal? Não. Então a gente precisa ponderar sempre. Tá sendo um momento de mais tensão, de briga do casal, o marido não quer fazer, a mulher tá ficando chateada, então mais vale não fazer. Então a gente sempre vai ponderar tudo isso. E como que a gente vai orientar? Eu sempre faço, quando a paciente completa 34 semanas, um momento com ela, onde eu vou fazer o passo a passo dessa massagem com ela ali no consultório, coloco um espelho na frente da vulva e eu vou explicando, olha, a gente está fazendo primeiro por fora, são tantas vezes que a gente vai fazer aqui, a pressão é assim, faço no braço dela para ela sentir e a gente vai passando ponto a ponto. Depois faz o toque, faz também musculatura superficial, musculatura profunda e eu entrego todas essas orientações também escritas. Por quê? Porque é o marido que geralmente vai fazer. E quando eles querem fazer bonitinho. Então tá tudo ali escrito, quantas vezes, quantos segundos vai manter ali o alongamento, para que ele também consiga fazer de maneira adequada. Ela fez comigo ali na primeira sessão, mostrei tudo para ela, entreguei as orientações. Na próxima sessão, quando ela voltar, eu questiono como que foi? Sentiu dor? Foi um alongamento muito grande? Foi muito diferente do que a gente fez aqui? E daí a gente vai tentando ajustar. Se ela me disser que está muito desconfortável, a gente para em casa, mantém só no consultório e depois a gente tenta retornar. Mas tem que ser um momento agradável para essa paciente. Não tem que ser nada forçado, porque senão não vai ser legal para ninguém. E quando a gente pensa em massagem perineal para preparar para o parto, vem outra coisa na cabeça das físios. Então, se eu tô lá no acompanhamento do parto, será que também não é interessante eu fazer lá no acompanhamento? O que vocês acham disso? Massagem perineal no momento do parto. Coloca aqui para mim o que vocês acham disso. Vamos ver. Saiu um estudo que mostrou que não existe efeito nenhum para essa mulher, né? Para essa parturiente, da massagem perineal no momento do parto. E se a gente pensar, né, que a mulher está ali sentindo dor e alguém está ali fazendo uma massagem perineal nela, a gente já vai ter na cabeça de que esse momento não vai ser nada relaxante. Então, se a gente pensar que a mulher está ali no momento vulnerável, cansada, com dor, então não vai ser legal essa massagem, essa técnica lá no momento do parto. E eu sempre fico pensando na mulher, o que a mulher vai estar sentindo ali? Né? Se já não é legal ficar fazendo tanto toque para verificar a dilatação, imagina ficar fazendo massagem perineal.
tentou ver nesse estudo se evitaria aí uma lesão da musculatura, mas foi visto que não teve efeito, que gera mais desconforto para a paciente, que a aderência foi baixa das pacientes, porque isso é uma realidade que, se a gente fosse perguntar para as nossas pacientes do consultório o que elas achariam dessa massagem perineal lá no momento do parto, acredito que boa parte delas não ia aceitar, não ia gostar, até sabendo dos benefícios dessa técnica ali no momento do parto. Então a gente precisa sempre ponderar. Teve resultado no estudo? Mas será que as nossas pacientes vão querer? Mas como nem teve resultado no estudo, então a gente também nem tem que considerar essa técnica, tá? Mas essa é uma questão que sempre surge se ela não deve ser usada também no momento do parto. E outra dúvida bem frequente, a massagem perineal, ela pode ser usada no pós-parto também? Ali, na nossa consulta de pós-parto, eu avaliei o assoalho pélvico da minha paciente, ela teve uma laceração grau 2, ela teve uma sutura da região e ela tem uma fibrose ali da região, tá tensa, ela tá com dor. Será que não é legal eu também trabalhar essa massagem perineal no pós-parto? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários para mim. E a resposta é: pode sim. Até porque eu já até fiz um post aqui no Instagram sobre isso, que muitas mulheres acham que o parto vaginal vai deixar a vagina flácida. Mas o que a gente vê no consultório é que a maioria das vaginas ficam o quê? Ficam tensas. Por quê? Pelo alongamento extremo da musculatura, essa musculatura ela reage, ela tem ali o reflexo de estiramento e ela reage aumentando a tensão, principalmente quando tem uma lesão na região. Então, muito importante aqui, a maioria das nossas pacientes lá no pós-parto, principalmente as que tiveram lesão da musculatura, elas vão sim desenvolver um quadro de tensão ali na musculatura, elas vão ter uma fibrose ali e a gente pode sim usar essa técnica, que é uma estratégia muito legal para a gente reduzir ali a tensão, reduzir essa fibrose, melhorar também toda essa capacidade muscular nesse pós-parto para nesse puerpério a mulher ter essa funcionalidade adequada da musculatura e para a gente conseguir fazer o treinamento com ela.